Prepare-se para uma viagem alucinante hoje, pessoal. Vamos mergulhar de cabeça no mundo da visão remota coordenada, a famosa CRV. Isso aí. Vocês já imaginaram, tipo, acessar qualquer informação sobre qualquer pessoa, Qualquer lugar? lugar ou coisa usando só a mente? É disso que a gente tá falando? É tipo, parece coisa de filme de ficção científica. Total. Mas a gente vai desvendar tudo isso hoje. E o mais legal é que não é só um fenômeno psíquico qualquer, sabe? Estamos falando de uma metodologia super estruturada, com protocolos específicos, desenvolvida, nada mais, nada menos Aham. que pela SRI International. Olha só, que chique. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem um guia, né? Temos. Nos protocolos Zingo, um guia completo sobre a teoria e a prática da CRV. E o mais legal, desenvolvido pelo próprio Ingo Swann. Exatamente. É tipo um manual para a gente desvendar esse mundo oculto de informações. É tipo o mapa da mina, né? Isso. Incrível. Uhum. Mas me explica uma coisa, como que funciona essa tal de CRV na prática? Tem alguma base científica ou é pura mágica? Então, os protocolos detalham como a CEV usa coordenadas geográficas como gatilhos para acessar informações que estão além da nossa percepção normal. Interessante. É como se fosse um GPS mental, então. É isso aí. Uhum. Mas em vez de te levar fisicamente a um lugar, Aham. ele te traz informações desse lugar. Que loucura. Mas peraí, se tudo é informação, como a gente acessa a informação específica que a gente quer? É aí que entram as coordenadas. Isso mesmo. As coordenadas são tipo um endereço psíquico. Ah, entendi. Elas direcionam a sua mente para o ponto exato na matriz que você quer acessar. Hum. E a linha desse sinal, que a gente vai falar mais pra frente, é a conexão que te permite baixar essa informação. Que legal. É tipo digitar um site no navegador, as coordenadas seriam o endereço e a linha de sinal. A internet. Faz sentido. Mas, me diz uma coisa. Não é só fechar os olhos, pensar num lugar e pronto. A informação chega assim, de bandeja, né? Tem que ter um treinamento para isso, certo? Com certeza. A CV exige treinamento e desenvolvimento. Os protocolos descrevem 6 estágios, cada um com suas técnicas e desafios, sabe? Sim. Começa com a percepção básica da essência do local, que é o estágio 1, e vai até a criação de modelos tridimensionais detalhados no estágio CIT. Nossa, que complexo. Então é como aprender um idioma novo ou tocar um instrumento musical. Uma ótima analogia. No estágio UI, por exemplo, os praticantes aprendem a decodificar as primeiras impressões que eles têm do local, que são tipo pinceladas abstratas. Eles desenham o que a gente chama de ideogramas, que são símbolos visuais que representam a energia e o sentimento do alvo. Então não é uma imagem literal. Não, não é. Por exemplo, uma montanha você pode representar com um traço ascendente, enquanto o lago calmo seria uma linha horizontal. Entendi. Então esses ideogramas são tipo a primeira peça do quebra-cabeça, né? Isso. A partir deles, você vai montando a imagem completa do local. Mas e aí, como você sabe se está no caminho certo? Se o que você está captando é real. Boa pergunta. Nos estágios iniciais, o papel do monitor é fundamental. Ele guia o praticante, fornecendo feedback e ajudando a evitar o que a gente chama de sobreposição analítica. Que nome complicado. O que é isso? É quando a mente consciente interfere na percepção, sabe? Uhum. E aí acaba criando interpretações falsas. Seria tipo tentar adivinhar o que você está desenhando antes de terminar o esboço. Exatamente. A mente consciente adora tirar conclusões precipitadas. É verdade. E isso atrapalha a recepção da informação pura da linha de sinal. Entendi. E como a gente controla essa mente tagarela? E uma coisa curiosa é que os protocolos mencionam o efeito da primeira vez, Feito da primeira vez. que é a tendência da gente ter mais sucesso nas primeiras tentativas. É como se a mente estivesse mais aberta ao sinal quando a gente ainda não está pensando demais. Faz sentido. E é tipo aquele ditado. Mente de principiante. Exatamente. Fascinante. Então, o treinamento da CAVI envolve silenciar a mente consciente e se abrir para essa nova forma de percepção. Isso aí. É um processo de aprendizado e refinamento constante, sabe? E, acredite ou não, os protocolos descrevem até um mecanismo de autocorreção na linha de sinal. Autocorreção? É que pode representar no ideograma se o praticante não decodificou ele corretamente. Que legal. É tipo se o universo estivesse te dando uma segunda chance. É mais ou menos isso. Como se a própria Matisse estivesse te guiando para a informação correta. Nossa, que incrível. Mas me dá uns exemplos de como essa decodificação acontece na prática, vai. Imagina que o alvo seja uma montanha. No estágio tom, o praticante pode sentir a imponência, a solidez e desenhar um ideograma que represente essa energia.
Já no estágio segundo, as percepções sensoriais se intensificam. Ele pode sentir o vento frio no rosto, o cheiro da terra úmida, a textura áspera das rochas. Então, no estágio quando as coisas começam a ficar mais reais. É como se você estivesse lá, sentindo o ambiente. Exatamente. Incrível. E como a gente avança para o próximo nível? É aí que no estágio Sutroy a percepção dimensional entra em cena, sabe? É como se você estivesse montando um quebra-cabeça 3D na sua mente. Quebra-cabeça 3D. É. E imagina que o alvo seja um porto, sabe? Um porto bem movimentado. Você começa a perceber a verticalidade dos guindastes, a horizontalidade dos píares, a angularidade dos navios. Nossa, que incrível. Então, além das sensações, você começa a ter, tipo, uma noção espacial do lugar. Sim. E essa noção espacial ela é construída a partir de 6 dimensões primárias, que são verticalidade, horizontalidade, angularidade, volume, massa e... Só isso. E, prepare-se, movimento ou mobilidade? Movimento. Quer dizer que as coisas não são mais estáticas. O alvo ganha vida. Exatamente. É como se você estivesse assistindo a um filme em 3D dentro da sua mente. Você pode perceber o movimento das ondas, o vai e vem dos navios, o fluxo de pessoas no cais. Nossa, que demais. Mas com tanta informação chegando, como o praticante organiza tudo isso na cabeça? Os protocolos ensinam a documentar tudo meticulosamente. Ideogramas, esboços, detalhes sensoriais e até as respostas emocionais. Interessante. Falando em emoções, que papel elas desempenham na visão remota? Elas influenciam no processo. As emoções são peça-chave no processo. Os protocolos descrevem o impacto estético, que é basicamente a reação emocional do praticante ao alvo, sabe? Sei. É como se o local emitisse uma vibração que você capta, mesmo à distância. Então, mesmo sem estar fisicamente presente, o alvo pode despertar sentimentos, tipo alegria, tristeza, medo. Sim. Alegria, paz, apreensão, medo, tudo isso pode surgir durante uma sessão. Caramba. E é importante reconhecer e gerenciar essas emoções para que elas não influenciem a interpretação das informações. Entendi. É como um exercício de autoconhecimento, né? Aprender a reconhecer suas próprias emoções para não projetá-las no alvo. Mas me diz uma coisa, se no estágio segundo você já tem sensações e no estágio terciário a percepção espacial, o que acontece no estágio quarto? No estágio quarto, as coisas ficam ainda mais interessantes. É quando os praticantes começam a formar percepções mentais mais qualitativas do alvo, sabe? Qualitativas. Como assim? Eles podem perceber não apenas as características físicas do local, mas também sua função ou propósito. Então, se o alvo fosse um laboratório de pesquisa, eles poderiam sentir que é um lugar de descobertas científicas, mesmo sem ver os equipamentos ou experimentos. Exatamente. Eles poderiam também captar a atmosfera do lugar. É um ambiente de trabalho intenso, é mais relaxado e colaborativo. Essas nuances começam a emergir no estágio 4. Que fascinante. É como se você estivesse sintonizando na energia do local, indo além dos detalhes superficiais. Mas me explica uma coisa, a linha decinal continua forte nesse estágio. No estágio 4, a linha de sinal se torna mais sutil, como um sussurro. É preciso ainda mais sensibilidade e foco para perceber as informações. Seria como tentar ouvir uma melodia suave em meio a um ruído intenso. Perfeito. Os protocolos ensinam técnicas para aumentar essa sensibilidade e aprimorar a capacidade de discernir os sinais sutis. Entendi. Mas imagino que o risco de sobreposição analítica seja ainda maior nesse estágio, né? Afinal, é fácil a mente tentar preencher as lacunas com base em impressões vagas. Sim, a sobreposição analítica é um desafio constante. É preciso ter paciência, disciplina e resistir à tentação de analisar ou interpretar as informações prematuramente. É como um exercício de meditação, né? Cultivar a quietude e a clareza mental para perceber a verdade sem distorções. E depois de dominar essas habilidades, o que acontece no estágio Liek? No estágio Z, os praticantes aprendem a interrogar as percepções mentais que eles desenvolveram no estágio 4. Interrogar. Buscando informações mais específicas sobre o alvo. Interrogar! É como se eles estivessem conduzindo uma investigação mental do local. Exatamente. Imagine fazer perguntas à própria linha de sinal, buscando detalhes sobre a função do alvo, as atividades que ocorrem lá, ou até mesmo as pessoas envolvidas. Incrível! Eles poderiam perguntar, por exemplo, qual é a principal atividade nesse local? Ou quem são as pessoas-chave nesse lugar? Sim, e os protocolos sugerem que a linha de sinal pode responder a essas perguntas, fornecendo insights detalhados e, muitas vezes, surpreendentes. Nossa, mas como eles sabem se não estão apenas inventando as respostas? Como diferenciar a informação genuína da linha de sinal de seus próprios pensamentos? Essa é a grande questão. Os protocolos enfatizam a importância da autocrítica e do pensamento crítico, mesmo nesse estágio avançado. Existem técnicas para testar a validade das informações, buscar evidências que as corroborem e, acima de tudo, estar aberto à possibilidade de erro. Então não se trata de acreditar cegamente em tudo que surge, mas de
questionar, analisar e verificar as informações constantemente. Exatamente. E o monitor continua desempenhando um papel fundamental nesse processo, fornecendo feedback, desafiando suposições do praticante e ajudando a se manter ancorado na realidade. É uma verdadeira parceria, né? Um trabalho em equipe para desvendar os mistérios da mente e da percepção. E o estágio Sixes, qual é o grande diferencial? É o nível máximo da CRV. O estágio CIS é a culminação do treinamento da CRV, e é onde as coisas se tornam verdadeiramente extraordinárias. Os praticantes desenvolvem a capacidade de criar modelos tridimensionais do alvo, Explorando mentalmente sua estrutura e complexidade em detalhes impressionantes. Modelos 3D. É como fazer um tour virtual do local usando apenas a mente. É uma ótima analogia. Os protocolos descrevem praticantes se movendo mentalmente pelo espaço, examinando objetos de diferentes ângulos e até mesmo percebendo as relações entre os elementos do alvo. Que incrível. Se o alvo fosse um prédio, eles poderiam andar mentalmente pelos cômodos, ver os móveis e até sentir a presença das pessoas. É o que os protocolos sugerem ser possível no estágio SEX, é a expressão máxima da CRV. É mesmo. Uma demonstração do potencial incrível da mente humana. É de tirar o fôlego. É fascinante pensar que nossas mentes são capazes de realizar tais proezas de percepção, mas com tanto poder, imagino que as implicações éticas sejam ainda mais importantes, certo? Afinal, essa capacidade pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Com certeza. Assim como qualquer tecnologia poderosa, a CRV pode ser usada para o bem ou para o mal. É fundamental estabelecer diretrizes éticas claras para garantir que ela seja utilizada de forma responsável, sempre em benefício da humanidade. É um lembrete importante de que a tecnologia, em última análise, é apenas uma ferramenta. Cabe a nós, como seres humanos, decidir como usá-la. Concordo plenamente. E à medida que concluímos nosso mergulho nos protocolos Zingo, Sim. é importante lembrar que esta é apenas a ponta do iceberg. É verdade? A CRV é uma área relativamente nova, com muito a ser explorado e compreendido. Parece que apenas arranhamos a superfície de um território vasto e inexplorado. E essa é a beleza da CRV. Ela nos convida a questionar nossas crenças, a desafiar os limites da percepção e a considerar a possibilidade de que nossas mentes sejam muito mais poderosas do que jamais imaginamos. Que jornada incrível! Saio deste mergulho com uma nova perspectiva sobre o potencial da mente humana e os mistérios da consciência. Mas antes de continuarmos, vamos fazer uma breve pausa para reunir nossos pensamentos e nos preparar para a última etapa do nosso mergulho nos protocolos Zingo. Fiquem ligados! E voltamos para a reta final do nosso mergulho nos protocolos Zingo. Antes da pausa, a gente estava falando sobre o estágio SEX, o nível máximo da CRV, onde os praticantes conseguem criar modelos mentais tridimensionais do local-alvo. Isso! É como se fosse um Google Maps da mente, né? É uma boa analogia. E o mais impressionante é que nesse estágio, a linha entre o praticante e o alvo fica cada vez mais tênue, sabe? Como assim? É como se eles se fundissem com o local, se vivenciando ele de dentro para fora. Então não é mais só observar o alvo, mas sentir o local de verdade. Exatamente. Os protocolos descrevem os praticantes desenvolvendo um senso de presença no alvo, como se eles estivessem lá fisicamente. Caramba, que doideira! É quase um teletransporte mental, né? Pode-se dizer que sim. Mas e na prática, por que esse nível avançado de CRV poderia ser usado? Nossa, as possibilidades são infinitas. A CRV poderia revolucionar áreas como a coleta de inteligência, sabe? Fornecendo informações sobre locais ou eventos remotos que seriam impossíveis de acessar de outra forma. Tipo, em vez de usar imagens de satélite ou espiões, seria possível usar CRV para obter informações sobre, sei lá, uma base militar em outro país. É uma possibilidade. E além da inteligência, a CRV poderia ser usada em pesquisas científicas, arqueologia, até na medicina, imagina? Nossa, verdade. Seria possível usar a CRV para explorar planetas distantes, descobrir cidades perdidas ou até diagnosticar doenças à distância. Exatamente. As aplicações são inúmeras. É realmente incrível. Mas com tanto poder, imagino que as questões éticas sejam ainda mais importantes. A gente já falou sobre isso antes, mas com certeza essas preocupações se tornam ainda mais relevantes nesse nível avançado, né? Com certeza. Assim como qualquer tecnologia poderosa, a CRV pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? É verdade. É essencial ter diretrizes éticas rigorosas para garantir que ela seja usada de forma responsável, sempre pensando no bem da humanidade. No final das contas, a gente precisa lembrar que a tecnologia é só uma ferramenta. Cabe a nós, como seres humanos, decidir como vamos usar essa ferramenta. Concordo plenamente. E para a gente finalizar nosso mergulho nos protocolos Zingo, é importante a gente ter em mente que isso é só o começo, sabe?
A CRV é uma área relativamente nova, com muito ainda para ser explorado e compreendido. A gente mal arranhou a superfície desse universo, né? Exatamente. Mas com certeza essa jornada nos mostrou que a CRV é um campo fascinante. Ela nos desafia a questionar nossas crenças, a ir além dos limites da percepção e a considerar a possibilidade de que nossas mentes são muito mais poderosas do que a gente imagina. E quem sabe, depois desse mergulho, você se sinta inspirado a experimentar a CRV. Os protocolos Zingo mostram que todos nós temos o potencial de acessar essa habilidade. É verdade. Quem sabe a gente descobre um novo mundo dentro da gente, né? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo dos protocolos Zingo. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto a gente. E que continuem explorando os mistérios da mente e da consciência. Até a próxima e que a busca pelo conhecimento continue nos guiando.